O céu de cachoeiro, Deus fez o mundo inteiro e me fez nascer aqui. Tatiana Mareta Silva, eu tenho 41 anos, vou fazer 42 agora em dezembro, e nasci aqui em Cachoeiro de Itapemirim mesmo, no ano de 1977. Quando eu sou daquela época das antigas, que o pessoal fala hoje em dia, eu estou no meio termo, né? Eu não sou nem muito antiga, nem jovem. Eu falei que o jovem já saiu de mim há algum tempo. Então eu sou de uma época de infância em que a gente vivia na rua, brincava na rua e só voltava para casa de noite, tudo sujo e ralado. Aqui em Cachoeiro isso era muito bom, porque eu moro no Basileia até hoje. E lá tem uma quadra. Na época que eu era bem criança não tinha uma quadra não, era só um parque e um monte de terra. Depois eles construíram a quadra, mas continuou um espaço super democrático da gente brincar. Então ali misturavam as crianças de todas as faixas etárias, misturavam as crianças de todas as classes sociais, misturavam as crianças de todas as cores e a gente brincava democraticamente, rolava, brigava, se ralava. E é uma época muito legal, que Cachoeiro ajudou a proporcionar isso para mim, de certa forma, porque eu morava numa cidade considerada uma cidade pequena. Cidades pequenas têm essa vantagem, tem até hoje, né, em que as crianças ainda podem brincar na rua. Apesar de que o meu filho hoje não brinca na rua, mesmo em Cachoeiro. E eu fui crescendo com a cidade. Quando eu era criança, Cachoeiro era mato. Eu gosto de brincar quando eu vou para os lados de Morro Grande ou quando eu vou para os lados da Safra. E eu falo que ali era tudo mato. E hoje você vê a cidade crescer, né, em franca expansão urbana, comercial, econômica. Isso é muito legal, porque eu me lembro de ter participado desse processo de crescimento contemporâneo no meados do século, parte final do século XX e século XXI. A minha adolescência era uma adolescência nerd. Eu fui uma criança muito arteira, muito levada, que brincava muito, que se comunicava muito, e a partir dos meus 11 anos, 12 anos, eu virei introspectiva. Eu passei a ficar mais dentro de casa, passei a me relacionar mais com os livros, com a música e com filmes. Que o meu hobby, por exemplo, era escrever poesia. Eu tinha cadernos e mais cadernos de poesia, e o meu irmão tem um débito sério comigo por isso, porque ele catou meus cadernos de poesia para copiar minhas poesias para a namorada. E na intenção dela não descobrir que as poesias eram minhas, não dele, ele sumiu com os meus cadernos e até hoje ninguém sabe onde eles foram parar. Por sorte, nessa época a gente já tinha computador, um computador antigo, um 386 de tubo, com internet de escada, e aí eu já tinha digitado, né, algumas poesias e guardado. Mas esse era o meu hobby. O meu hobby era escrever poesia, era traduzir música, porque eu gostava muito, e ler. Então eu fui essa adolescente nerd. Mas não saía das festinhas americanas. Se tinha uma coisa que eu gostava de fazer na adolescência, era festinha americana. Coisa que o jovem de hoje em dia também não tem. O jovem de hoje em dia tem balada, tem rave, tem uns eventos diferentes, mas a festinha americana para ele não tem. Eu adorava. O que a gente fazia? Juntava um grupinho do bairro, ia pro terraço de alguém. Aí nesse terraço as meninas levavam alguma coisa de comer, os meninos alguma coisa de beber e a gente dançava muito. Eram as paqueras da época. Mas a minha maior diversão fora de casa era essa. E depois eu mudei para Vitória para fazer pré-vestibular, pensei em estudar lá na UFES, acabou que eu passei aqui em Cachoeiro na FBCI e vim estudar aqui de novo. Então eu fiquei um pouco tempo fora de Cachoeiro. Eu fiquei um ano em 95, depois retornei e me mudei de novo em 2001 e já em 2004 estava de volta. Então foram só períodos pequenos em que eu morei fora daqui por questões profissionais, por questões de estudo. Mas fui então uma criança bagunceira, uma adolescente nerd e uma adulta que voltou igual a criança, continuo bagunceira. Agora eu voltei a ser bagunceira, voltei a ser extrovertida, a falar demais, a gostar de eventos sociais, gostar de me socializar e gostar de ficar na rua. Trabalho como professora, gosto de dizer que eu sou professora, não advogada, apesar de que eu sou formada em Direito.
também advogo, mas eu gosto de dizer que eu sou professora, porque eu descobri na docência algo que me dá muito prazer. Eu sou bairrista, essa é a palavra que pode me definir. De todos os bairros de Cachoeira, eu nunca me imaginei morando em outro. O meu bairro, antigamente, as pessoas chamavam de Basília Pimenta, mas eles sempre chamam Basileia. Eu moro exatamente onde tem a quadra do Basileia, na pracinha, e ali é uma localização para mim altamente privilegiada. Eu acho aquele lugar fabuloso. A minha casa é silenciosa, a minha casa tem pomar, a casa dos vizinhos tem pomar, a gente ouve a sabiá cantar, a partir de agosto ela começa a cantar. Então o meu bairro é o lugar que eu nasci, é o lugar que eu sempre gostei de morar e eu sempre saio e volto para lá. Eu já cheguei a morar em Cachoeira, na Vila Rica, um tempo, também por questões de acomodação. A casa em que eu moro hoje estava em reforma, mas eu não aguentei nem um ano fora ali do Basileia. Sempre foi um bairro tranquilo, um bairro que as pessoas se conhecem, mesmo hoje, né, a gente conhece todos os vizinhos nos conhecem, a gente confia um no outro, tem gente muito antiga que mora ali, a gente até deixa a chave da casa um com o outro para quando viaja, quando precisa de alguma coisa. Nós temos muita interação entre os vizinhos. Mesmo quando chega alguém novo lá, a gente fica amigo. Tem associação de bairro, tem projetos para a infância, né, de futebol, de esporte. E isso faz com que o Basileia seja o lugar que, assim, eu nasci lá, mas acabei escolhendo morar lá. Ele cresceu, mas continua acolhedor, continua aconchegante, continua com aquela quadra fabulosa. E é um espaço que eu não sei se eu quero sair de lá, mas... Eu sempre gostei muito de estudar. Como boa nerd, né, eu era muito estudiosa, tinha excelentes notas e eu não sabia o que eu queria fazer exatamente quando eu saí do ensino médio. Eu tinha 3 opções: veterinária, jornalismo e direito. Não sei por que direito não, eu sempre me vi veterinária. E o jornalismo porque eu gostava muito de escrever e falar. Então eu achava que escrever e falar era a profissão de jornalista. Fiz os 3 vestibulares. Não passei em veterinária, passei em jornalismo e passei em direito. Como direito começava no primeiro semestre e jornalismo no segundo, eu iniciei a faculdade de direito para ver se eu gostava. E gostei, acabei ficando por lá. Fiz direito aqui na FDCI, em Cachoeira Itapemirim. E assim que eu me formei, eu me mudei para Vitória. O meu noivo na época morava lá. Eu tinha um apartamento. Lá, minha mãe tinha um apartamento, a gente botou o apartamento em reforma e eu me mudei para lá. Logo depois eu me casei. Trabalhei lá por um período, não na advocacia, na docência. Eu trabalhei lá no Centro Educacional Leonardo da Vinci, eu dava aula de língua italiana, sempre fui apaixonada por línguas também. E acabei me afastando da minha formação de direito para entrar na docência. E me vi numa encruzilhada: ou eu retorno para o direito de alguma forma, vou ser advogada, vou fazer um concurso, ou eu tenho que seguir a docência no ensino médio, ensino fundamental. Tomei a decisão de voltar para o direito e voltar para Cachoeira. Voltei para Cachoeira, abri escritório aqui, e lá em Vitória, no período que eu fiquei trabalhando lá, eu fiz uma pós, para tentar decidir se eu queria mesmo direito ou não, se eu gostava daquilo. Eu fiz uma pós na FDV. Então quando eu voltei para cá, eu já era pós-graduada em Direito Processual Civil. Mas, mesmo que eu estivesse trabalhando na advocacia, a docência sempre foi paixão. Continuei dando aula de língua italiana e quando eu tive a oportunidade eu entrei no mestrado. Em 2005, eu iniciei o mestrado em Campos. Na época, era um braço do mestrado da UERJ, em Direito, e ele era oferecido pela Faculdade de Direito de Campos. Fiz o mestrado, consegui a titulação em 2007, me tornei mestre, e nesse período eu já trabalhava na Facastel, em Castelo. Hoje agora virou Multivix, mas em 2006, quando eu comecei lá, era Facastel. Trabalhei na Facastel até 2008. Em 2008, eu retornei para Cachoeiro para trabalhar na São Camilo. Aí o coordenador que estava lá, eu fiz uma banca, ele gostou de mim e me contratou. Na São Camilo, eu me encontrei também, passei a dar aula lá. Eu dou aula lá desde 2008, eu saí um período e retornei. Ininterruptamente eu estou lá há 9 anos, lecionando para o curso de Direito, e estar lá me incentivou a fazer o doutorado. E aí em 2015
eu entrei no doutorado, lá na FDV em Vitória, é o único doutorado em Direito que tem aqui no nosso estado, e eu fiz o doutorado em Direitos e Garantias Fundamentais. A minha tese foi na área do direito ambiental, né, da filosofia ambiental e da sustentabilidade, que eu defendi esse ano de 2019, em maio. Então hoje eu sou doutora em Direito, cheguei quase no topo da formação acadêmica, eu agora só, se eu quiser, eu faço pós-doutorado. E é isso, eu espero agora que eu consiga, até que na própria região, a São Camilo tem pretensões de lecionar, trabalhar com mestrado, mas eu não sei se eu quero ir para o pós-doc nesse momento, não. A minha introdução na literatura foi muito jovem. A minha mãe é uma leitora e a minha mãe tem uma biblioteca em casa e ela sempre disponibilizou essa biblioteca para mim sem restrições. Ela trabalhava fora e ela comprava livros infantis, ela nos ofertava os livros infantis. Eu lembro que a gente tinha a coleção completa da coleção Vagalume e eu adorava, eu lia aqueles livros mais de uma vez cada um, né? Eu tinha dois favoritos, que eram o Escaravelho do Diabo, porque eu achava a ideia de Escaravelho do Diabo macabra, né? Então quando você é adolescente, jovem, assim, entrando na adolescência, você acha tudo muito interessante. E Menina Sem Pátria, que tinha uma veia política muito interessante, também me atraiu bastante. Mas a mamãe trabalhava fora e ela até sabe disso agora, coitada, mas ela não sabia disso antes. Eu desbravava a biblioteca dela e lia qualquer coisa. Eu lia todos os romances de banca dela com meus 12 anos de idade. Eu sei que eu não tinha idade, mas eu estava lendo. Ela não sabia. Eu lia Os Mistérios da Agatha Christie, tinha até alguns mais pesados com qualquer idade. Eu li todos os romances do Sidney Sheldon que ela tinha, Jorge Amado, né? Li Graciliano Ramos, a literatura nacional que ela tinha também eu devorava. E isso fez com que eu até amadurecesse na leitura muito cedo, porque eu lia livros que não eram para minha idade, né, para minha faixa etária. Mamãe não sabia, hoje eu já contei para ela, mas na época ela achava que eu estava lendo os livros infantis que ela comprava. E isso fez com que eu devorasse. A literatura para mim era devorar. Eu passava horas e horas, o dia inteiro até se bobear lendo um livro. Eu tinha que ser chamada para a realidade, porque a hora que eu entrava no livro eu não saía mais. A minha literatura favorita sempre foi a de ficção. Eu sempre gostei muito de literatura de ficção. Não era muito fã de crônica, não era muito fã de biografia, não gostava de livros que retratavam uma cidade ou uma pessoa real. Porque, não sei o que me levou, acho que é porque eu queria sair da realidade, né? Ainda mais na adolescência, que eu era muito introspectiva, eu sempre fui muito romântica, mas o meu romance é um romance idealizado, romance de adolescente. Então eu queria vivenciar aquilo de alguma forma, então eu ia para a literatura de ficção. E gostar de ler me levou a gostar de escrever. Eu comecei com poesias, eu não era uma grande consumidora de livros de poesia, mas eu acabei começando a escrever poesias. A primeira poesia que eu me lembro, eu escrevi no ano de 1992. Se eu escrevi alguma coisa antes disso, eu não lembro. E nem existe mais para contar a história. A mais antiga que eu tenho guardada é de 92. E depois eu comecei a escrever fanfictions. Que os jovens de hoje sabem muito bem o que é uma fanfiction. É uma história baseada em outros universos, baseada em outras histórias que já foram escritas, ou com personagens tanto da vida real, né, um artista famoso, um músico famoso, ou personagens também literários, também ficcionais, podem estar num filme, numa série ou num livro. Por que eu comecei com fanfictions? Porque era fácil. Eu pegava aquela história que eu achava muito legal e continuava, né, da forma como eu achava que ela deveria continuar. Ou pegava aquele personagem muito maneiro que eu achava que merecia outra história e dava para ele a história que eu queria. Na maioria das vezes eu pegava uma celebridade de quem eu era fã e contava uma história para ela, né? Colocava ela numa vida que eu idealizava para ela. Eu escrevi fanfictions até o ano de 2008, mais ou menos. Eu escrevia e publicava online, né? Quando eu comecei a escrever fanfictions, a internet era discada e eu tinha muita dificuldade de publicar uma fanfiction online, mas eu consegui.
se a gente conseguisse, ligava pelo Super 8, que era uma conexão gratuita, e conseguia colocar. Inclusive, eu reencontrei recentemente uma leitora da minha primeira fanfiction. Ela estava num grupo de WhatsApp que eu frequentava, de literatura também, e ela me reconheceu pela primeira fanfiction que eu escrevi, que foi... Ela começou em 94. Só que eu só fui publicá-la mesmo lá por 2006. Eu segurei ela, dei uma revisada em 2006 e ela saiu publicada. Só que o meu marido, já era casado em 2008, ele falou que eu estava perdendo meu tempo escrevendo histórias que eram baseadas em outras histórias e que não tinham, entre aspas, valor comercial. Ele falou, por que você não escreve um livro? E eu falei, mas eu já escrevo livros. Aí ele, mas eles não são originais. E aquilo ficou em mim. Eu falando, gente, será que eu não tenho capacidade de criar uma história minha, totalmente autêntica? E eu comecei a desbravar as minhas histórias e eu percebi que elas eram todas autênticas, todas minhas. Eu só pegava personagens que eu gostava e dava um rumo diferente para eles. E foi aí que surgiu o meu primeiro livro, que na verdade ficou uma trilogia. Eu comecei a escrever em 2008 e em 2009 eu publiquei o primeiro volume, que foi O Segredo do Esplendor. Essa é uma série fantástica, de literatura fantástica, envolvendo vários seres míticos. Tem romance, porque eu me encontrei como uma escritora de romances, a romântica incorrigível que houve, música sofrência, que escrevia a poesia da adolescência inteira e que viveu amores platônicos, escreve romances. E O Segredo do Esplendor, ele levou 3 anos para ficar completamente pronto. Eu escrevi um volume em 2009, um em 2010 e um em 2011. E depois eu comecei a escrever com muito mais velocidade. Eu tomei gosto pela coisa de escrever livros originais e eu comecei a escrever romances não fantásticos, né, com pessoas reais, pessoas de carne e osso, sem seres mitológicos. E eu publiquei Sequestrados em 2012 e Jogos de Adultos em 2013. Jogos de Adultos foi o meu livro que fez sucesso, se eu posso chamar assim. Ele foi descoberto por uma editora em 2013 e em 2014 ele foi lançado por essa editora na Bienal de São Paulo. E ele teve muitas leituras, ele até hoje é um livro muito conhecido entre as minhas leitoras e ele me impulsionou a continuar. Em 2014, 15, 16 eu fiquei muito parada por conta do trabalho. Em 2017 eu finalizei vários livros e em 2018 eu lancei 4. Dezembro, Paixão em um Verão, Paixão em Jogo, A Patricinha Milionária. E a partir daí eu estou lançando assim, uma média, eu estou escrevendo uma média de 4 livros por ano. Eu escrevi 3 em 2017, 4 em 2018 e já terminei o terceiro agora em 2019. Então a literatura, eu comecei a consumir leitura e agora passei a entregar a escrita. Eu não parei de consumir leitura não. Em julho, por exemplo, no mês de julho, que eu tive férias na faculdade, eu li 9 livros. No mês de julho, eu li 9 livros de literatura de ficção. Continuo lendo bastante. O meu processo de escrita, ele é muito peculiar. Eu tenho uma amiga psicóloga que também escreve e a gente conversa muito sobre processo. E a gente chegou meio que à conclusão que, apesar de literatura de escrita ter técnica, como que a história vem, como que a ideia vem, ela é muito peculiar de pessoa para pessoa. As minhas histórias, elas vêm na cabeça. Eu penso nelas primeiro. Eu tenho ideias e essa ideia, ela só vai para o papel quando ela está muito consolidada na minha cabeça. Então, quando vem uma boa ideia, eu começo a ruminar a ideia no cérebro. Eu começo a mentalizar. Quem são essas personagens? O que elas vão fazer? O que eu quero com elas? Que história delas eu vou contar? Eu sempre penso primeiro nas pessoas e depois na história. O que ajuda a potencializar a história para mim é a música. Eu ouço muitas músicas enquanto eu estou no processo criativo e eu falo sozinha. Eu converso com a história. Então, às vezes as pessoas me veem falando sozinha em locais públicos, inclusive, eu estou numa catarse, conversando com a minha própria história. E aí, quando eu tenho alguma coisa bem formulada, eu sento para planejar essa história. Eu sento na frente do computador hoje e faço um pequeno planejamento. Eu digo quem são as personagens principais, quais as características principais delas, que história delas eu vou contar.
e qual é o tipo de arco que eu pretendo dar a elas. Toda personagem minha ela tem que começar de um jeito e terminar de outro, senão eu entendo que a história dela foi mal contada. E esse é o processo que eu levo em todos os livros. Até eu começar a escrever realmente um livro, eu levo mais ou menos um mês de planejamento entre a história se formar na cabeça, mentalmente, e depois ela virar um plano em que eu possa transformar em livro. Em matéria de literatura aqui da cidade, o primeiro autor de Cachoeiro que eu peguei para ler foi o Evandro Moreira. Por quê? Porque Evandro escrevia poesia e a poeta queria ler poetas. E a minha mãe sempre foi muito amiga e fã do Evandro, e ela tem livros dele, inclusive autografados, e eu desbravava os livros dele, né, que eu podia ler. E eu lia até mais de uma vez, eu decorava até a poesia do Evandro quando eu era jovem, para poder me inspirar. A poesia me inspirava. Mas eu sempre fui muito estrangeira. Eu gostava de tudo em inglês, de ler inglês, de escrever em inglês. Eu escrevia histórias em inglês, eu tenho histórias inteiras escritas em inglês, porque eu treinava assim os idiomas. E eu consumi na minha vida inteira muita literatura estrangeira por causa desse meu desejo de aprender idiomas. Então eu lia literatura estrangeira em língua estrangeira, né? Eu lia livros em inglês, lia livros em espanhol, lia livros em italiano, na intenção de aprender o idioma. Então, de literatura cachoeirense, se alguém me inspirou a continuar escrevendo foi o Evandro Moreira. Tá? Eu tenho uma admiração peculiar por ele, pelo trabalho dele, pela pessoa que ele é, pelo trabalho dele e pelo que ele ajudou a construir. Mas a literatura de Cachoeira é muito rica. Né? A gente às vezes fala só de Rubem Braga, mas inclusive existiam escritores em Cachoeira. Minha mãe tem um amigo. Minha mãe, ela entra e sai da minha fala várias vezes, porque em matéria de literatura ela deu o início. Se não fosse ela, talvez eu não tivesse conhecido esse universo de livros, eu não tivesse sido apresentada a ele como eu fui. E então eu devo muito do que eu faço, do que eu escrevo a ela. Inclusive ela é uma consumidora de todos os meus livros atuais, ela lê tudo. Ela não só me iniciou no caminho, como ela me acompanha até hoje, tanto na leitura quanto na escrita. E ela tinha um amigo que ela chama de Só de Pimentel, e ele também é cronista, também é poeta, e ele não é um autor referenciado na cidade, mas ele é de Cachoeiro, ele escreve, então Cachoeiro tem muitos escritores guardados e revelados, que a gente desbrava muito pouco. Quando surgiu a oportunidade de fazer parte da academia, um dos meus maiores desejos de entrar na academia foi para tentar conhecer mais e participar mais dessa literatura de Cachoeiro, sair desse universo de literatura estrangeira que eu consumi durante a minha vida toda e voltar um pouco agora, nesse momento, para a literatura nacional, né, para o Brasil, sem falar apenas dos clássicos, que esses eu acabei lendo, mas voltando para a nossa literatura aqui de Cachoeiro. Então eu estou até com um projeto de leituras intensivas, com leitoras minhas e amigos meus, para a gente fazer rodas de leituras e leituras coletivas de autores capixabas, e principalmente cachoeirenses, porque na nossa literatura em Cachoeiro, tanto a revelada quanto a não revelada, ela é muito rica. Eu nunca tive desejo de participar da Academia de Letras. O meu romance, ele não é de banca, mas só porque ele não é vendido na banca, ele poderia facilmente ser transformado, né, nesses livros de banca da Arlequim, dessas coleções famosas que as mulheres consumiam antes. E essa literatura, ela, por muito tempo, foi considerada uma literatura inferior, até vulgar. Hoje, ela é popular. Hoje, as pessoas leem romances ficcionais sem vergonha disso. Mas eu, como sou mais antiga, e escrevo isso há muito tempo, eu escrevia e escondia. Eu tinha uma certa vergonha até dos romances que eu escrevia, porque eu achava uma literatura inferior. Então, quando eu pensava em academia, eu pensava em algo muito acima do que eu produzia. E eu mantive esse pensamento que era preconceituoso, só eu tinha esse preconceito em relação ao que eu fazia. Até que um amigo meu, acadêmico, o Marco Borges, ele é professor comigo, é colega meu, ele falou que tinha cadeiras vagas
e que eu deveria me inscrever, né? Falou, você deveria se inscrever. E eu pensei, mas eu não tenho, né? Eu não tenho nem expectativa, não vão me aceitar na academia. Ele falou, você se engana sobre você e se deprecia muito. Ele deu uma bronca, né? Amigo que é amigo chama a gente na real e dá bronca. E eu resolvi atender ao convite dele e me inscrevi. Me inscrevi, fiz uma carta de inscrição explicando que eu, na verdade, apesar de não ser muito conhecida em Cachoeiro, eu passei a ser conhecida em Cachoeiro há pouco tempo. Eu escrevo há muito tempo, mas eu não era conhecida na cidade porque eu não me voltava para cá. Eu tinha muita vontade de fazer parte, até para poder imergir nesse universo da literatura da cidade. E acabei sendo aceita, olha que surpresa. Então, de uma ausência total de expectativa, eu fui aceita na academia e agora eu faço parte. Eu me surpreendi positivamente, é claro, porque eu percebi que só eu pensava que a academia era um espaço de elite, a academia é um espaço extremamente popular, extremamente voltado para a literatura. Todos os acadêmicos são ótimas pessoas de lidar, você tem acadêmicos de várias idades, de várias classes, de vários espaços diferentes e que escrevem coisas diferentes. Então isso é bom, porque quando você tem essa heterogeneidade toda, você tende a ter um bom diálogo, você tende a ter diversidade, e isso que faz uma boa academia. E eu espero que a academia continue fazendo o que ela vem fazendo, né? Projetos para literatura, apoio à Bienal, eventos literários, lançamentos de livro, porque Cachoeiro é uma cidade que respira cultura, mas ao mesmo tempo deixou a desejar por um tempo nessa própria cultura. Nós temos tantas pessoas talentosas aqui, né, na literatura, mas não só na literatura, e o cachoeirense dá pouco valor à sua própria literatura, ele conhece pouco os seus próprios autores e ele frequenta poucos espaços de cultura. Então a academia não pode deixar isso acontecer. A academia tem que estar sempre presente, fazendo parte do processo de vamos levar a cultura às pessoas, mesmo que as pessoas não queiram a cultura. Porque uma hora elas vão descobrir que tem e que é legal. Essa é a minha expectativa com a academia e ela está sendo atendida até agora. A Tatiana, que começou a escrever, para a Tatiana agora passou um caminho muito árduo. Se eu for pensar da minha primeira escrita para agora, eu nem me reconheço nos meus primeiros trabalhos, né? Eu leio e falo, não pode ter sido eu que escrevi. Porque eu era muito jovem, então é uma escrita imatura, é uma escrita de pouca pesquisa, de pouca técnica. É de uma época em que eu era uma pessoa que acreditava que literatura era só talento, que bastava você ter talento e jogar as palavras que elas sairiam bem organizadas. Quando eu escrevi o meu primeiro livro, eu já não pensava assim, eu já sabia que escrita é técnica. Mas eu ainda não detinha uma boa técnica, eu vinha estudando e eu dei muita cabeçada no meu primeiro livro. Eu acreditava, por exemplo, que era fácil que uma editora se interessasse por uma obra. E na verdade as editoras nem liam as nossas obras. Elas rejeitavam a gente em 24 horas. E como eu mandei para eles um manuscrito de 400 páginas, eu tinha certeza que eles não tinham lido aquele manuscrito em 24 horas. Então a rejeição era apenas, não vamos publicar o seu livro. Isso foi muito frustrante, porque eu acreditava também que a gente tinha pelo menos a chance de ser lido e recusado. Eu descobri que nem lido a gente seria. E eu comecei a me dedicar a uma produção mais independente, mais autônoma, e aí foi aí que eu dei muita cabeçada. Eu escrevi uma obra que hoje eu até escreveria novamente, mas não da forma como eu fiz. Ela já tinha técnica, mas ela tinha pouca técnica. Eu escreveria, talvez, um livro único e não 3, como eu fiz na época. Mas tudo bem, eu acho que o processo de amadurecimento é fundamental. Se a gente não passar pelo erro, a gente não acerta. Então, eu comecei a perceber aquilo que não deu certo, a tentar descobrir o porquê não deu certo, né, tanto na produção do livro, quanto na produção do texto, quanto na comercialização desse livro, e comecei a fazer diferente nos próximos. Eu acredito que eu venho numa escalada, né? A cada livro eu tento colocar mais técnica e mais planejamento na obra. O meu último livro, hoje tem 10 anos, né, da publicação do meu primeiro livro, que foi em 2009, e esse ano faz 10 anos que A Origem
foi lançado em forma de livro. E o meu livro que eu estou lançando esse ano, agora em outubro, é um romance de época, e ele é um livro que decorreu de uma pesquisa intensa, coisa que eu não fazia antes. Eu hoje não consigo nem iniciar a escrita de um livro sem fazer uma pesquisa intensa acerca dos elementos que eu quero colocar. Então o planejamento desse livro ele foi mais longo do que a escrita. Eu levei mais tempo planejando o meu novo livro do que escrevendo. Enquanto antes eu levava mais tempo escrevendo do que planejando, e isso acabava entregando um livro bom, porém hoje eu não escreveria daquela forma. O meu amadurecimento foi aí. Eu fiz uma caminhada de estudo, de compreensão da técnica literária, de buscar novas inspirações literárias, tanto aqui na literatura nacional quanto na literatura estrangeira, e de aprender técnicas de escrita para poder contar a história de forma que o leitor queira ler a história. Porque não adianta nada ter uma boa história para contar se eu não souber contar. Eu não, assim, se eu tivesse que enumerar tudo de bom e marcante que aconteceu comigo, desde que eu me lembro até hoje, eu acho que eu teria muita história. Seja de coisas que foram tristes, que me frustraram, ou que me decepcionaram e que me levaram a uma reflexão, ou coisas que me deixaram muito felizes e que levam pra gente muita satisfação. Então, eu acho que eu vou ficar com algumas coisas mais recentes. Eu não posso negar que a publicação do meu primeiro livro foi uma coisa muito legal. Dizem que as pessoas devem plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Aí assim elas serão pessoas completas. Eu já tinha plantado várias árvores na minha casa, no meu quintal tem um pomar. E a gente plantava árvore com frequência lá. Mas eu ainda não tinha escrito um livro nem tido filhos. E o livro veio primeiro. E ele foi quase um filho. Então foi assim, foi um parto intelectual, um parto literário, porque foi difícil para mim tomar a decisão e produzir uma história que eu achasse satisfatória para entregar. Então foi um evento marcante, quando eu peguei o primeiro livro na mão e olhei para ele e falei, fui eu que fiz, né? Foi. E a partir daí eu tive uma sucessão de coisas muito legais que vieram para mim, tanto na perspectiva pessoal quanto profissional. Em 2012 nasceu meu filho, Daniel, e o Daniel foi um divisor de águas muito grande, né? Porque éramos eu e meu marido, a gente tinha uma vida de casados, sem filhos, e veio uma criança. Nós não éramos jovens, eu tinha 35 anos quando o Daniel nasceu, meu marido tinha 36, e a gente não tinha experiência nenhuma de pai e mãe. Todo pai e mãe de primeira viagem passa um pouquinho de perrengue. Então ele foi um divisor de águas. Hoje eu não me imagino sem ele. Entendo o que dizem as pessoas sobre plantar árvore, escrever um livro e ter um filho. Então ele também foi um evento muito marcante e que inclusive serviu para colocar uma pausa na minha escrita. Porque criança pequena, apesar de que logo que ele nasceu eu estava escrevendo já de adultos, que foi o meu livro que me despontou. Mas foi porque eu tive uma gravidez de risco, eu fiquei de repouso, então eu tive uma série de fatores. Mas depois que ele nasceu, o livro já estava escrito. Eu só revisei depois, para poder publicar. Depois que ele nasceu, eu acabei tendo que me dedicar mais à maternidade e ao trabalho. E em seguida veio o doutorado, né, que querendo ou não foi um evento profissional muito marcante. Até eu ter que fazer o doutorado, eu era uma professora, eu era uma advogada. E o doutorado me colocou em outro patamar na docência e na advocacia. Eu não tenho nem como comentar a Tatiana antes de 2015 e a Tatiana depois de 2015 na vida profissional. Antes de 2015 eu tinha um pensamento, eu tinha uma forma de agir profissional e agora eu tenho outra completamente diferente. E assim, esses foram eventos que marcaram. E desses eventos eu tive vários outros, né? A escrita do primeiro livro, ela me abriu todo um leque de universo literário, em que eu descobri prêmios literários, eu descobri uma academia de letras, eu descobri leitores, né? Hoje tenho leitores fiéis, coisa que eu não fazia ideia que existia, né? Eu era uma, mas eu não imaginava que eu teria. Eu hoje tenho, depois do que eu tive o filho, eu passei a enxergar a questão da maternidade e da mulher de uma forma diferente. Eu até então
não era uma mulher muito legal no quesito de recepção de mães, no quesito de acolhimento de mães, e o Daniel mudou isso para mim. E o doutorado mudou a minha forma de pensar acadêmica, a minha forma de me relacionar com pessoas, a minha forma de me relacionar com a teoria filosófica, e isso abriu portas também para que eu publicasse livros técnicos, para que eu publicasse artigos científicos. Isso é uma outra veia da escrita que eu gosto muito. Eu adoro produzir artigos e livros técnicos, né? Eu gosto de escrever, mesmo que seja coisa técnica. Então esses 3 momentos marcantes eu acho que foram divisores de águas na Tatiana escritora, na Tatiana pessoa e na Tatiana profissional. 2019 está sendo um ano interessante. Na minha vida pessoal estava tudo muito bem, na minha vida profissional mais ou menos, porque a vida profissional é impactada pela situação atual do país e do mundo. Como nós estamos numa situação atual conturbada, né, a nível mundial, a gente acaba sofrendo impactos de tudo isso na vida profissional. Então eu tenho expectativa de que na vida pessoal as coisas mantenham-se boas e melhorem, que eu consiga continuar produzindo livros, literatura e melhorando, implementando a minha escrita cada vez mais, e que na vida profissional esse momento conturbado passe, né? Eu espero que as pessoas retomem um pouco da sanidade, que eu vejo que nós estamos vivendo um momento de insanidade coletiva. Eu espero que as pessoas saiam um pouco das redes sociais. Eu gosto de redes sociais, eu sempre fui muito nerd, e nerd que não gosta de rede social não é nerd. Mas as redes sociais elas têm um impacto muito negativo na comunicação, elas têm um impacto muito negativo nos relacionamentos interpessoais. As pessoas, elas estão na mesma casa se comunicando pelas redes. Elas não olham mais umas para as outras e elas não conversam mais umas com as outras. E isso, a nível de mundo, colocou todo mundo num patamar de esquizofrenia e alienação, em que a gente não consegue mais enxergar o outro. Então eu espero que as pessoas, porque eu falo das pessoas, eu não quero projetar nada no governo, no Estado, na instituição, porque apesar de eu acreditar nas instituições, elas são todas feitas por pessoas. Então se as pessoas não mudarem a forma de agir, de ver o mundo, nada vai mudar. Então eu espero que as pessoas se comuniquem mais, saiam desse estado de alienação que elas se colocaram, e que com isso a gente consiga retomar uma convivência mais pacífica, uma convivência mais solidária, para que nós não tenhamos mais tantas dificuldades nacionais e internacionais como nós estamos vivenciando nesses últimos 2 anos.